Amém? Depois de orar 3 vezes para aquele espinho ser afastado da vida dele, ele pensou bem, com a resposta que Deus deu para ele: a minha graça te basta. Ele disse: é melhor eu ficar com o espinho mesmo e não perder a graça de Deus. Amém, irmãos? De que adianta a gente ficar sem o espinho e não ter a companhia de Deus? Deus escolheu acompanhar Paulo, manifestando a ele a graça, fortalecendo nesta fraqueza, não é? Através da presença desse mensageiro de Satanás. Imagine os irmãos, que Deus permitiu um mensageiro de Satanás esbofetear o apóstolo Paulo, não é? Tem gente que diz que dá até canelada em Satanás. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, cuidado com isso, porque Deus permite que Satanás venha esbofetear um servo de Deus. E eu acho que aqui não tem muita gente parecida com o apóstolo Paulo, não é verdade? Então, se permitiu que o próprio apóstolo fosse esbofeteado, e até porque, irmão, o nosso Jesus também foi esbofeteado diante do sumo sacerdote. Esbofetearam o nosso Senhor. Paulo não ia ficar melhor que Jesus. Quem segue a Jesus acaba recebendo um bofetão de vez em quando, irmão. Mas é permissão de Deus, para que a gente não se exalte e pense que a gente é melhor do que qualquer outro. Você pode glorificar o Senhor por isso? Às vezes vem essas coisas na nossa vida e a gente, não é? Para não se exaltar. O apóstolo, ele tinha essa compreensão, essa consciência de que nós com facilidade podemos ficar exaltados e acharmos que somos inatacáveis, não é? Mas o mensageiro de Satanás esbofeteou a Paulo, e seja o que for esse espinho na carne, tem uma lista tão grande, é doenças, é problema disso, daquilo, não quero nem discutir esse assunto, nem descrever, mas o certo é que o apóstolo fez uma escolha, quando ele ouviu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí a reação dele: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, irmãos? Cristo habitando em mim é tudo que eu quero, é tudo que a gente tem que querer, irmãos, não é? Tem gente que é incentivado a procurar felicidade. Procurar felicidade. Onde é que está a felicidade? Venha ser feliz, queira ser feliz. Irmão, a maior conquista do homem não é a felicidade, é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É Deus, porque esse é o bem maior que nós devemos procurar nessa terra. Procurar a Deus. Porque nós chegamos a ler nos evangelhos que bem-aventurados são os que choram. Não diz lá: bem-aventurados são os felizes. Diz: felizes são os que choram. Mas por quê? Porque chora? Não, porque serão consolados. Amém? Então, a felicidade, você não encontra Jesus dizendo: felizes os que são felizes. Ele não diz isso. Felizes são os que choram, são os que são pobres de espírito, são os que são puros de coração. Esses são os felizes. São os que querem a Deus acima de tudo, não é? Então a felicidade tem que ser uma consequência e não o objetivo final da nossa vida. Se nós buscarmos a Deus, buscarmos a companhia de Deus, o habitar de Cristo, do poder de Cristo na nossa vida, em consequência disso, aquilo que se chama de felicidade também nós vamos ter. Quantos entendem isso, amém, irmãos? Então, a felicidade tem que ser uma consequência e não o fim maior, não o objetivo maior da nossa vida, de modo nenhum, não é? Então, vamos ler um outro texto da Bíblia que nos fala sobre esse sentimento de abandono. Quando você fica ali orando, insistindo, não tem resposta nenhuma, tem um silêncio de Deus, você insiste, não é? Salmo 78 e o versículo 19. Você foi lá para o deserto mesmo, não é? E aí você pensa: será que Deus pode fazer alguma coisa no deserto? Diz assim: e falaram contra Deus e disseram, verso 19: poderá Deus porventura
preparar-nos uma mesa no deserto. Você é lançado num lugar tão solitário e tão silencioso que você então fica pensando: para que é que isso aconteceu na minha vida? Por que eu estou passando esse deserto, não é? Essa solidão, essa falta de resposta? Porque Deus pode preparar uma mesa no deserto para você. Veja só em Deuteronômio capítulo 8, esse capítulo todinho é maravilhoso. Mas veja só o capítulo 8, verso 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. É por isso que Deus nos permite andar no deserto, para saber o que está lá no coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Amém, meus irmãos? No Evangelho de Marcos está escrito na palavra de Deus que Jesus estava no deserto e os companheiros de Jesus no deserto eram as feras, as bestas feras. Lá em Marcos também fala disso. Então no deserto nós temos, além de uma situação inóspita, difícil, não é? De solidão, a nossa companhia são feras, não é? E alguns irmãos às vezes experimentam isso, né? Além de estar no deserto, ainda tem uns animais por perto para tragar você. Mas pode ter certeza que Deus é por você. Amém, meus irmãos? Então o Senhor está dizendo para nós que lá no deserto Ele quer saber o que está dentro do nosso coração, não é? Então o silêncio de Deus também provoca isso, que a gente, não é, sai da fantasia, sai daquele mundo da fantasia e entra na realidade. E esquece tudo que já ouviu falar, e aí tem que procurar a palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, que vai suprir aquilo que você precisa no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as experiências emocionais, espirituais que você tem, esqueça delas. Lá no deserto, o único recurso que vai te manter de pé é a palavra de Deus.